Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Tramas da Obsessão pelo Espírito de Bezerra de Menezes. Eu mandei um apoio para vocês, né? Talvez a gente precise. Se não der para usar nessa aula, vocês já deixam marcadinho aí para a próxima aula, tá? Mas um deles, pelo menos, eu tenho quase certeza que vai dar. Então, antes de nós iniciarmos nosso estudo, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos aqui para estudarmos, para aprendermos, para crescermos. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos fortaleça. Então, vamos lá. Nós estamos estudando, nós vamos começar a aula no item 5. Item 5 é o capítulo, é o parágrafo 40, né? Porque esse trecho aqui, que é Leonel e os Judeus, na primeira parte, dos serviços do Consolador, ele é dividido em primeira parte, segunda parte, né? Item 1, item 2, é tudo em lugares romanos. Nós vamos começar no item 5, que é o parágrafo 40. Diz assim, doutor Bezerra de Menezes, que é o espírito, né, que enviou essa mensagem. Os métodos para catequese quer dizer a evangelização. O doutor Bezerra chama de catequese, né? Mas catequese e evangelização é a mesma coisa. Os métodos para a catequese de obsessores são variados. Quer dizer, evangelização, levar o evangelho de Jesus para esses espíritos são variados, dependendo de circunstâncias especiais, que se subdividem entre a natureza do caráter de cada um, a especialidade do catequista, do evangelizador, e múltiplas modalidades do momento. A própria reencarnação é um dos recursos aplicados. Então, o processo de evangelização nosso passa pela reencarnação. São os processos que a espiritualidade, que o Senhor nos concede, para que a gente vá melhorando. E a reencarnação é um desses processos, visando a nossa melhora, o nosso processo evolutivo. Então, ele diz aqui: a própria reencarnação é um dos recursos aplicados. Nossa, interessante. É um dos recursos aplicados, pois existem obsessores tolhidos. O que é ser tolhido? É um tipo de controle, né? Tolhidos numa reencarnação para a experiência da catequese. Então, alguns espíritos vão, vão reencarnar, e nessa reencarnação eles vão passar por um processo de catequese. Repara o que ele diz aqui no início. Os métodos para a catequese, para a evangelização de obsessores, são variados. Aí, quando a gente diz assim, né? Dependendo de circunstâncias especiais que se subdividem entre a natureza do caráter de cada um, a especialidade do catequista e múltiplas modalidades do momento. Então, a catequese, a evangelização, que ele está falando aqui, não é só você ficar ouvindo alguém te trazer ensinamentos do evangelho, não. As dificuldades que a gente passa na nossa vida são métodos de catequese. O sofrimento, a dor, os obstáculos a vencer, a doença, a, sabe? São, entre aspas, remédios evangélicos para mudar o nosso comportamento. E, às vezes, o método tem que ser um pouquinho amargo para alguns tipos.
de obsessores. Por isso que ele diz aqui, né? Os métodos para catequese de obsessores são variados, dependendo de circunstâncias especiais, que se subdividem, olha só, entre a natureza do caráter de cada um, a especialidade do catequista e múltiplas modalidades do momento. Porque às vezes você está com uma gripezinha que basta tomar um chazinho com limão, você fica bom. Às vezes, né? Outras vezes a infecção está muito violenta. E aí você precisa tomar uma benzetacil. Diferente, né? Tomar um chazinho de limão, tomar uma benzetacil. Vai depender do tipo de infecção que você está. Né? Por isso que ele fala aqui. A própria reencarnação é um desses recursos de catequese aplicados, pois existem obsessores tolhidos numa reencarnação para a experiência da catequese. Quando, então, todas as facilidades, daqui a pouco a gente vai entender essa facilidade, a palavra facilidade aqui, para um aprendizado eficaz das leis do amor e da fraternidade, lhe serão apresentados. Ele vai receber tudo para facilitar a sua catequese. Aí diz aqui, muitos desses espíritos, só mais tarde, em encarnações posteriores, não aquela que ele está passando aqui, às vezes há 2 ou 3 depois, estarão em fase de reparações e resgate. Às vezes, aquela reencarnação que ele vai passar agora é uma catequese, onde ele vai ter todas as facilidades para ele acordar, despertar. E somente, repare, e somente, às vezes, entre as reencarnações posteriores daquela, é que ele vai entrar em fase de reparação e resgate. Então, às vezes, ele tem uma reencarnação muito difícil, muito difícil. Mas essa reencarnação não é de reparação e resgate, não. É de expiação. É para catequese, para dar entendeu? Uma tocada no indivíduo. Porque a reencarnação para ele resgatar e reparar, e às vezes vai ser 2 ou 3 à frente. E às vezes aquela da catequese não basta uma, precisa de algumas. Então veja a situação de alguns obsessores. Aí ele diz aqui. Então, posteriormente, né? Então, fora necessário primeiro, olha só o que ele diz aqui, fora necessário primeiramente conceder esses infelizes trânsfugas do dever possibilidade de sofrer. Essas são as facilidades para um aprendizado eficaz da lei do amor e da fraternidade. É o sofrimento. É o sofrimento. Então, ele vai ter algumas reencarnações que são de catequese. São só para sofrimento. Aí a pessoa diz assim, nossa, aquele irmão está sofrendo tanto, está resgatando. É Às vezes, doido, mas dependendo do que ele, essa catequese, né? Não sei se estou correta, dependendo, boa tarde, né? Essa desculpa não ter entrado anteriormente, nos outros dias, porque eu tive muitos desafios e não pude fazê-lo. Aí eu queria saber, essa catequese, como você falou, é uma preparação, assim como nós somos evangelizadores, né? E estamos preparando a criança, aquela criança que está dentro de nós, não é isso?
Olha, essa catequese, que eles chamam de catequese aqui, E não precisa ser uma outra daquela que você falou em expiação aí, e não falou, não deixa de ser um aprendizado, né? Mas diferenciado da outra. Ele vai sofrer, mas como a maneira que ele sofra, né? Ele vai se aprimorar nesta, né? essa primeira aqui, É, despertar o indivíduo, é, não é de resgate, nem de é. reação, não. É apenas o despertar, é para despertar. Por isso ele diz aqui, ó, É como se fosse um acordar, né? Como se fosse um acordar. isso, Eu também botei isso. ele está com a mente ali, ó, congelado, É, né? muito congelada. É isso mesmo. Todas as facilidades para o aprendizado eficaz das leis do amor e da fraternidade serão apresentadas. Todas as facilidades, essas É, facilidades, entre aspas, são os sofrimentos. Então, ele diz aqui: for necessário, primeiramente, conceder a esses infelizes trânsfugas do dever possibilidade de sofrer exteriormente. Mais tarde, consequência dos seus atos maus, amparados pela resignação, pela esperança e o desejo de emenda, a fim de que o seu calvário não se tornasse demasiadamente angustioso e, portanto, contraproducente. Então, ele vai sofrer para despertar. Agora, é um sofrimento dosado, tá? Pode levar as 4 reencarnações, mas é dosado, no seguinte, é a dose certa. Não é passar da dose, porque senão fica contraproducente. Então, ele diz aqui, né? Eu falo aqui, ele vai ter possibilidade de sofrer, e posteriormente, no futuro, a consequência de seus atos maus, amparados pela resignação, pela esperança e o desejo de emenda, aí começa a reparação, o resgate, a fim de que seu calvário, seu sofrimento, não se tornasse demasiadamente angustioso e, portanto, contraproducente. Pois assim rezam as leis do amor e da caridade, a que tais trabalhos se subordinam. Então, primeiro, esse indivíduo que é trazido de algum lugar aí, às vezes, né, um espírito, né, que vem aí dessas trevas brabas da vida, né, que está há milênios ali, pedernido, né, endurecido. Já vimos isso, que pode durar milênios, esse estágio no mal. Então, de repente, ele é resgatado, é levado ao plano espiritual. Então, ele vai ter que passar por essa catequese. Algumas reencarnações em sofrimento para poder despertar. E só mais tarde, quando ele tiver despertado, né? Quando ele tiver já arrependido, né? Tiver percebido que o que ele vivenciou não foi bom, as escolhas que ele fez foram erradas, aí ele vai começar a resgatar, a reparar, e não vai ser fácil, não. Esse processo também não. Eu trouxe aqui do livro Memória Suicida, quem viu aí o apoio, né, e quiser acompanhar, é um capítulo chamado Prelúdios de Reencarnação. Mais ou menos parágrafo 61. Começa assim, é, um parágrafo que começa assim: Mário Sobral aproximou-se tranquilo como sempre. Está no capítulo de reencarnação. Eu botei como apoio, tá? Eu falei mais ou menos parágrafo 61. Então, quem achou, esse parágrafo começa assim: Mário Sobral aproximou-se intranquilo como sempre. É um desses companheiros que estavam ali com Camilo, né? É, passando, era o suicida, né? E ele busca uma entrevista com o irmão Teócrito,
que era aquele irmão responsável por eles. E ele diz assim, aí o irmão Teócrito vira-se para ele e diz assim, aqui me tens, filho, dize tudo confiante. Aí ele diz assim para o irmão Teócrito, é que desejo tomar uma resolução, tomei-a já, mas preciso ser auxiliado, sinto-me um tanto desorientado. Então ele tinha passado muito tempo lá, naquela zona de muita dor e sofrimento, né? Como suicida. Aí o Teócrito diz assim: bem sei, Mário, continua. Tornou enternecido o diretor do Hospital Maria de Nazaré. Irmão Teócrito, diz o Mário, quem é o responsável direto por mim nesta colônia correcional em que me vejo internado? Colônia correcional. Era o Hospital Maria de Nazaré. Mas ele interpreta o hospital como colônia correcional. Aí o irmão Teócrito disse: eu, Mário, ainda bem, espero assim encontrar facilidades para o projeto que me empolgam. Senhor, irmão, por quem sois? Apiedai-vos de mim. Não posso mais. Olha o que ele pede. Providenciai meu retorno à sociedade terrena. Quero ser homem outra vez. Ele diz assim, ó, eu quero reencarnar. Quero desafrontar-me. Olha o Mário Sobral que diz. Quero desafrontar-me dos ultrajes por mim mesmo levados, a efeito no seio de minha família. A minha mãe, Deus do céu, a quem cobriu de desgostos desde o berço até o túmulo. A minha esposa, a quem atraiçoei e abandonei as vicissitudes diárias. A meus filhos, os quais rejeitei e esqueci. E a Eulina foi uma amante dele. Quero forrar-me, quer dizer, quero fugir da obsessão exercida em minhas recordações pelo remorso do crime cometido contra aquela pobre mulher. Ele matou ela estrangulada. Preciso esquecer, irmão Teócrito, ou, acima de tudo, esquecer. Era um processo de autoobsessão que ele estava passando. Remorso. Olha a consciência. Aí ele diz assim, a fim de lograr trégua, ele queria reencarnar para poder esquecer e lograr, quer dizer, conseguir tréguas, serenidade para desenvolver ações apaziguadoras capazes de amansarem as angústias que me aferventam consciência. Olha o sofrimento dele. Eu quero tentar, a fim de que eu também progrida, já que a lei de progresso incessante para toda a criação, conforme as instruções que aqui recebemos, quero espiar e reparar. Ele quer espiar sofrimento e reparar. A imagem humilhada e frágil de Eulina, amante, em defesa sobre minha brutalidade, debatendo-se na agonia malvada do estrangulamento entre minhas mãos, absorve minhas faculdades, forma pensamentos. Ficou gravada na mente dele. No momento que ele está estrangulando ela, essa imagem ficou gravada na mente dele. A morte dela sob estrangulamento. Então ele diz aqui, ó. A imagem humilhada e frágil de Eulina, em defesa sobre minha brutalidade, debatendo-se na agonia malvada do estrangulamento entre minhas mãos, absorve minhas faculdades, anulando ensejos para quaisquer outras ponderações, obsidiando-me as ideias, enlouquecendo as fibras mais íntimas do meu ser. E eu preciso afastar da mente esse quadro satânico está lá gravado na mente dele, a ferro e fogo, a fim de poder sentir o perdão do céu, orvalhar de esperanças a minha consciência inconsolável. Quero sofrer, irmão Teócrito, a trágica tormenta do vale sinistro não bastou. O tempo que ele ficou nessas regiões de dor e sofrimento, passando por coisas terríveis, como desencarnado, por além de ser um suicida, um assassino terrível, alguém que desgraçou a família, abandonou os filhos, aquela coisa toda, aquele quadro terrível.
A dor que ele sofreu, a tormenta que ele sofreu ali, não foi suficiente para atacar a consciência dele, que continua inconsolável. Reparou o tormento dele? Todos aqueles anos, naquela região de dor e sofrimento, passando por coisas terríveis, não apagou a dor da consciência dele. Não conseguiu apagar a imagem do estrangulamento, das outras coisas terríveis que ele fez. Então, ele quer encarnar para sofrer e reparar. Aí eu vou pular um pedaço, diz assim, vou pular um parágrafo. Quer dizer, eu estava no parágrafo 62, fui para o parágrafo 63. Antigo, na realidade. O antigo boêmio de Lisboa, que ele foi um boêmio em Lisboa, o antigo boêmio de Lisboa discorria desfeito em prantos. Ele falava com o irmão Teócrito chorando. Ao passo que nosso digno tutor espiritual, que era o Teócrito, enternecido, temperou gravemente. Aí o Teócrito chamou a atenção dele para alguns detalhes. Aí o Teócrito faz uma pergunta para ele: já refletiste maduramente na extensão das responsabilidades que arrostarás, quer dizer, que você conseguirá com semelhante reencarnação que o pobre Mário? Ele diz: você já imaginou que tipo de reencarnação você vai ter nas condições em que você se encontra? Já pensou nelas? Aí ele diz: já, irmão Teócrito. Sim, reconheço-te, sincero e forte, diz o Teócrito. Sim, reconheço-te, Mário, sincero e forte para o resgate. Plenamente arrependido do passado culposo. Realmente, esse será o recurso aconselhável, a reencarnação. Para o teu caso, medida drástica que te moverá com muito menor morosidade e reabilitação honrosa, que de ti exige a consciência. Porque lá no plano espiritual, para alguns irmãos, eles aconselhavam assim: espera um pouquinho, não reencarna logo agora, não. Porque se você for reencarnar agora, a reencarnação vai ser tão dolorosa que você, com certeza, vai fracassar. Então, eles aconselhavam alguns a ficarem mais algum tempo internado no hospital, se fortalecendo, para resgatar depois. Mas ele não, ele dizia: eu quero agora. Aí o Teócrito disse: é, realmente, você está até preparado. E olha que ele diz: para essa medida drástica, que vai ser a tua reencarnação. E aí ele diz assim, que vai, se você sair vitorioso dessa reencarnação, ela vai te levar, fazer com que você suba alguns degraus. Ele diz aqui, ó, que te moverá com muito menor velocidade. Essa reencarnação vai acelerar a tua reabilitação honrosa, que de ti exige a consciência. A consciência dele está exigindo. Aí o Teócrito diz para ele: pondera, quer dizer, analisa, no entanto, que além das desgraças todas que você promoveu, tu foste também suicida. E por isso, necessariamente, as condições precárias em que se encontra tua presente organização, teu envoltório fluídico, teu perispírito. Além de tudo que tu aprontou, você também foi suicida. Então, teu perispírito, problemático, muito problemático. Aí ele fala assim: perispírito, moderador, que será da tua futura estruturação carnal. Então, o teu perispírito está bastante abalado. E lembra que esse perispírito é que vai modelar o teu futuro corpo. Ele está alertando ele. Levar-te-á, em consequência disso, levar-te a receberes com nascimento um termo debilitado por achaques irreparáveis no plano objetivo terreno. Você vai ter doenças gravíssimas, você vai ter problemas físicos gravíssimos
que não poderiam ser curados pelos médicos da terra. Aí, olha o que ele fala para o irmão Teócrito. Eu desejo, irmão Teócrito, tudo que eu vou sofrer na terra ser-me-á preferível ao suplício deste remorso. Olha aí. Quer dizer que todo o sofrimento que ele vai passar, como uma pessoa doente, cheia de deformações na terra, é preferível ao sofrimento que ele tem no plano espiritual, porque a consciência dele é inconsolável. A dor do remorso é muito pior que o sofrimento que ele vai passar numa reencarnação. Muito pior. E aqui, ó, esse suplício, esse remorso, que me mantém agrilhoado no inferno que se alastrou por minha alma. Então, lá no plano espiritual, ele vive um inferno inigualável, terrível. E ele considera as dores que ele vai passar na Terra, o sofrimento, muito menor do que a dor que ele vive agora. Esses são os recursos que o doutor Bezerra falou aqui, ó. E ele falou aqui, as facilidades para um aprendizado eficaz das leis do amor e da fraternidade. Esse sofrimento que ele está passando. Tanto é, tanto é um sofrimento, uma facilidade, olha só, tanto é uma facilidade para o aprendizado eficaz da lei do amor e da fraternidade, que ele já está arrependido. Ele se arrependeu como? Vivenciando esse inferno no plano espiritual. Essa é a catequese pelo que ele passou. Aquele sofrimento no plano espiritual, que ele chama de inferno da consciência, foi a catequese dele. Graças a esse inferno que ele se mostrou arrependido dos crimes que cometeu. Agora está pedindo a reencarnação. Então foi castigo divino? Não. Processo educativo. Essa dor terrível que a gente não pode nem analisar. O que a gente está falando aqui, dessa dor que ele está sentindo no plano espiritual, nenhum de nós pode avaliar. Nenhum de nós pode avaliar. Tá? O que é essa consciência inconsolável? O que é esse inferno? Esse, esse remorso? Que o inferno que ele está passando é o remorso o remorso de consciência. É o remorso que me mantém agrilhoado ao inferno que se alastrou por minha alma. Essa é a catequese. Essa é a tal facilidades para o aprendizado eficaz da lei do amor e da fraternidade, que lhe foram apresentadas. A possibilidade de sofrer para esses infelizes trânsfugas. Graças a esse inferno, ele despertou, ele se arrependeu. Só que agora ele está cansado da dor. Aí ele pede a reencarnação. Mas o teólogo vai dizer, mas a tua reencarnação vai ser boba ali. A dor que eu vou sofrer ali é muito menor do que a que eu estou sofrendo agora. Por isso ele diz, deixar ele continuar no plano espiritual, sofrendo isso, quando já arrependido, é uma dor já contraproducente. Entendeu? Não dá o direito a ele à reencarnação, é contraproducente, porque ele já se arrependeu. Então foi o que ele falou aqui, ó. O doutor Bezerra falou, né? O- Quando ele disse aqui, ah, ele vai ter reencarnação a fim de que o seu calvário não se torne mais demasiadamente angustioso. Foi o que o doutor Bezerra falou. E, portanto, contraproducente, pois assim lesam as leis do amor e da caridade. Aqui está destravado e subordinam. A partir do momento que ele despertou e se arrependeu, não tem mais necessidade
dele continuar sofrendo tanto assim. Porque aí já vai virar tortura. Agora, dá uma reencarnação para ele. Aí ele diz aqui, olha o que ele vai dizer, que o Teócrito avisou a ele, que não vai ser fácil, porque o perispírito vai modelar um novo corpo para ele, um corpo enfermo, debilitado por achaques, quer dizer, crises, né, de dor, de sofrimento, irreparáveis no plano objetivo terreno. Os médicos não vão conseguir curá-lo. Aí, olha a resposta dele. Então, o desejo hipócrito, essa encarnação sofrida, tudo, tudo ser-me-á preferível ao suplício deste remorso que me mantém agrilhoada ao inferno que se alastrou por minha alma. Aí ele vai dizer uma coisa muito interessante. Preste atenção. Quem está acompanhando puder sublinhar, sublinha. Ele diz assim: ao menos, como homem, como encarnado, quando tudo faltar, quando o sofrimento for atrás, para só as desgraças me flagelarem, terei um consolo. Quando eu estiver na terra, sofrendo, abandonado, doente, comendo pão que o diabo amassou, eu terei um consolo, o qual a misericórdia do Todo-Generoso Pai concederá. Um esmola suprema minha irremediável situação, um esquecimento, enquanto eu estiver encarnado, sofrendo aquelas dores atrozes da doença que eu apresento no meu corpo, eu vou ter um consolo, sabe qual é? O esquecimento. Porque quando a gente reencarna, a gente esquece da, da vida passada. Entendeu? Então ele quer encarnar para esquecer. Esquecer tudo que ele fez. Ele vai ter a dor, mas para ele aquela dor que ele vai ter ali, aquele sofrimento atroz, não é nada comparado à lembrança, ao remorso que faz a vida dele, o ser dele, a alma dele viver no inferno. Ele vai estar ali sofrendo pela doença, abandonado, jogado na rua, ou jogado em algum no hospital, mas ele não vai lembrar do que quem ele é e o que ele fez. Porque quando a gente reencarna, a gente recebe o quê? A misericórdia do esquecimento. Então, a dor que você está vivendo ali é aquela dor do momento, mas você não tem a lembrança. A não ser do desdobramento do sono, mas na tua vida de vigília, você não sabe. Então, ele diz aqui, ó, o Deus vai me dar a esmola suprema, a minha irremediável situação, o esquecimento. Eu não vou lembrar, eu não vou, enquanto encarnado, ter o remorso que me mantém agrilhoado ao inferno que se alastrou pela minha alma. Ele vai viver uma reencarnação, talvez de 10 anos, 15 anos, aonde ele não vai passar pela dor terrível do remorso das coisas terríveis que ele fez. Entendeu? Que coisa, que coisa. Então, para ele, a reencarnação, com todo o sofrimento que ela pode apresentar, é um bálsamo, é um presente para ele. Porque o remorso de tudo que ele fez, além de ser um suicida, é muito pior, muito mais dolorida do que tudo aquilo que ele vai passar reencarnado. O Teócrito já falou, sua reencarnação vai ser difícil. Mas ele diz, eu quero, eu anseio por isso. Me manda, me dá um corpo de carne. E ele já está arrependido. Aí essa próxima reencarnação
já pode ser uma reencarnação iniciando um resgate. Porque esse inferno que se alastrou por toda a alma dele, isso foi expiação para despertar, levá-lo ao arrependimento. Aí agora ele diz: pelo amor de Deus, eu já me arrependi. Para a dor. E a misericórdia veio. Vamos te dar a reencarnação. Porque sofrer daqui para frente, esse sofrimento terrível, é contraproducente. Muda para você, você não precisa mais. O sofrimento que você vai ter, que ele diz, é nada. É, é um banho de água fresca para quem está morrendo de calor no verão, tá? Esse, tipo assim, esse eu vou tirar de letra. Aí a gente diz, gente, que horror! A gente não tem condição de imaginar que sofrimento é esse. A gente não tem. Mas, por isso que Ivone Pereira diz, orem pelos obsessores mais cruéis. Que os mais cruéis é desse naipe. Agora, tem outros que estão num sofrimento 50 vezes pior do que o do Mário Sobral, tá? 500 vezes pior do que o Mário Sobral. Quando ela, no livro, se eu não me engano, no Recordações da Mediunidade, ela diz: tem um tipo de obsessor que nunca me foi permitido entrar em contato com eles. Eles não entram em contato com nenhum médium que esteja aqui na Terra. Porque se entrasse em contato, eles dizimariam energeticamente esse médium. Então ela fala: tem espíritos obsessores tão cruéis, que nenhum médium da Terra pode entrar em contato com eles. E ela diz: eu sei de espíritos que Charles, Dr. Bezerra contaram para ela, que vivem em situações energéticas, nossa, que a gente nem consegue imaginar. E que ela diz: eu nunca conheci nenhum deles. O mais próximo disso que ela conheceu foi aquele que deu a corrida dela do hospital. Todo mundo lembra dessa história. Aquela freira toda de preto, né? Foi o único detalhe. Ela chegou perto porque ela desobedeceu. Charles e Dr. Bezerra tinham dito para ela não ir lá. E ela foi, desobediente que ela era. E tomou uma corrida que o espírito veio atrás dela. E se o Charles não interfere, se o Charles não interfere, não dá um stop para o espírito, diz assim: vai embora. Que ele veio atrás dela, da casa dela, que ela estava no desdobramento do sul. Engasguei com água. Ela estava no desdobramento do sono. Quando o espírito olha para ela, o espírito fica tão irado que ele estava obsidiando uma amiga dela, estava internada no hospital. O espírito veio atrás dela até a casa dela. Ela volta correndo. E ela disse que se Charles nos interfere, não proíbe o espírito e manda o espírito sair da casa dela, esse espírito, como ela, é suicida. Então, tem os probleminhas, esse espírito poderia obsediá-la de tal forma e levá-lo ao suicídio, de tão terrível que ele era. De tão terrível que ele era. Ela poderia ser obsediada por ele, porque ela tem telhado de vidro, então ela poderia ser dominada por ele poderia destruí-la e levá-la a mais um suicídio. Esse é o do que ela diz assim, o pior assim que eu me aproximei. Mas tem outros que eu nunca conheci, mas que eu sei que eles falaram para ela que existem. Quem são esses seres? São homens como a gente. São seres
humanos, pô, gente, porque o pessoal fala assim, né? Aquele mago das trevas, esse espírito, né? Nossa, é um grande sofredor, é claro, né? Ninguém discute isso. Aí, gente, aí parece até, né, que é um ser interplanetário que chegou aqui na Terra para fazer o mal, o monstro da Lagoa Negra, né? Aquele... Não, ele foi homem como nós, foi seres humanos, um ser humano como nós. Mas que começou o quê? A decair moralmente, a decair moralmente. E vai assim, ladeira abaixo moralmente. Ad infinito. Vai, 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 vai. Questão moral. Mas como ninguém fica eternamente aí, um dia, um dia, que ninguém sabe quando, ele vai, de tanto sofrimento, esse inferno que o Mário Sobral falou aqui, que não chega nem perto daquele, desses irmãos, ele vai despertar. A dor vai despertar. E aí ele vai pedir socorro. Aí a misericórdia divina chega nele. Aí começa o processo, né? Que vai ser assim, talvez dure milhares de anos. O tempo que ele levou para cair no abismo, talvez seja o tempo que leve para ele voltar. Milhares de anos. Mas todos um dia serão Cristo. Todos um dia serão Cristos, né? Então, mas que a dor é violenta, é. Vamos voltar agora para dramas de obsessão? Aí diz aqui doutor Bezerra, continuando onde nós paramos. Trata-se, como vemos, de tarefas penosas para aquele que trabalha com esses espíritos. Trata-se, como vemos, de tarefas penosas, complexas, que requerem firmeza de vontade, coragem moral e muito amor. A causa, por parte da entidade instrutora operante, seja desencarnado ou encarnado. Aqui no caso do memória suicida, ali é o irmão Teócrito, que é diretor do Hospital Maria da Nazaré, que o Mário chama de Instituto Correcional. A tarefa desses irmãos é muito difícil. Lidar com esses espíritos é muito difícil. Requer muita renúncia, muita firmeza de vontade, coragem moral e muito amor acima de tudo. As leis da fraternidade, diz Dr. Bezerra, pelas quais se conduzem os obreiros do mundo espiritual, estabelecem assistência incansável ao obsessor. O obsessor, ele tem direito a um tratamento imposto pelas leis da fraternidade. Nenhum deles vai ficar abandonado. Tá? Então, ó, as leis da fraternidade, pelas quais se conduzem os obreiros do mundo espiritual, aqueles que trabalham com Jesus, estabelecem assistência incansável ao obsessor, no intuito de convencê-lo à reforma de si mesmo. Então, essa é a forma que ele tem de se libertar. E Deus concede a ele todas as oportunidades, todo o tratamento que ele precisar para a sua reforma moral. Jamais o violentam. Nós temos o tal do livre-arbítrio. Jamais o violentam. Porém, a essa meritória atitude, quando compreendem, ainda não preparado pela ação fecunda dos remorsos. Então, jamais o violentam. Porém, essa meritória atitude, quando compreendem, ainda não preparado pela ação fecunda dos remorsos. Eles compreendem. Ele ainda não consegue fazer essa reforma como deveria fazer. Ô, Rose, Aí, você desculpe porque eu não consegui pegar o meu livro Memória do Suicídio, estava no alto. Eu botei aqui no livro meu. Parágrafo 61, mas o capítulo é 5, esqueci. Ah, depois você manda. Então, depois, para não te atrapalhar. te mando, Está lá escrito, não? eu te mando.
Ele tem um título, ele tem um título. Então, Ah, é, o título eu perdi. depois eu mando para você. Tem o título do capítulo. Então, tu não violentam aquele irmão. Eles compreendem o momento que ele vive. Aí ele diz aqui: existem obsessões baseadas no ódio, no desejo irrefreável de vinganças, insolúveis numa só etapa reencarnatória. Né? Tem obsessões que não dá para tratar numa reencarnação só, as quais serão incomodativas, desesperadoras, podendo levar séculos exercendo seu jugo sobre a vítima, estendendo mesmo a vida do invisível. Quer dizer, sofre obsessão aqui na Terra, morre, continua recebendo, sofrendo a obsessão no plano espiritual, podendo levar séculos exercendo seu jugo sobre a vítima, estendendo mesmo a vida do invisível, invertendo o domínio da possessão em existências subsequentes. Quer dizer, quem está obsediando agora passa a ser obsediado, e o obsediado agora passa a ser obsessor. Muda de posição. Né? Até que os sofrimentos excessivos, provenientes de tão ardentes lutas, bem assim a reflexão e o desejo de emenda, olha o Mário Sobral, obriguem os litigantes à renúncia do passado pela abnegação do porvir, o que os fará reencarnar unidos pelos laços de parentesco muito próximo. Lembra dos irmãos siameses? Chipófagos? Lembra que nós lemos? Lá na obra Conversando com os Espíritos da Reunião Mediúnica? Às vezes, como irmãos, pai, mãe, mas também tem esses casos extremos. Aí eles aqui, né? Constantemente como irmãos consanguíneos e até como pais e filhos, e mesmo cônjuges, a fim de que mutuamente se perdoem e se habituem a um convívio pessoal, a uma junção familiar persistente, que, conquanto se apresente como provação, e não raro como expiação, acaba por estabelecer vínculos de afetividade indestrutíveis em suas almas desaparecidas, então, completamente. Então, quer dizer, vão viver juntos, vão viver encarnações como familiares, até eliminar todos os resíduos das animosidades. Existem outros sim as paradoxais obsessões por amor. Exercem estas, algumas vezes, perseguições igualmente seculares, quando uma das duas partes interessadas perjurou, quer dizer, traiu um ao outro, falindo nos deveres de fidelidade. Tão cruéis e execráveis se apresentam esses tipos de obsessão por amor ferido e despeitado, quanto são motivados pelo ódio. Então, grandes dramas dignas de estudo e comentários se verificam nas sociedades terrena e espiritual, através de situações agitadas e felizes que somente o amor de Deus suavizará. Eu vou parar aqui. A gente vê cá, olha a Ivone Pereira, né? A Ivone Pereira não viveu esses processos obsessivos terríveis, negócio de traição, problemas de amorosos, que levou ela a 2 ou 3 suicídios, né? Lembra? Quando uma das últimas que ela conta para gente, do Reconstrução da Mediunidade, quando o marido dela e a filha morreram, e ela ficou com o pai, e o pai pedia a ela, né, que aguentasse o sofrimento, e ela se jogou no mar, e o pai começou a sofrer, depois ela se arrependeu, aquele processo todo. Então, gente, no caso dos irmãos chipófagos que nós falamos aqui, foi um caso desse terrível de obsessão. Só que tem detalhe: quando eles desencarnam, um deles estava arrependido, mas o outro não. O outro continuava ali, continuava ali. Aí o que que aconteceu? Eles morreram, mas aí a separação. O que estava arrependido é levado para um tratamento. E o outro, que continuava ali obstinado no mal, é levado para outro tipo de tratamento. Então houve um desligamento, porque um deles cedeu. É o que ele diz aqui, né? Essa junção familiar persistente serviu para fazer com que um despertasse, mas o outro
continuou odiando. Mas como um deles se arrependeu, já não havia uma necessidade dele viver toda aquela experiência de dor e sofrimento. Quando chegou ao plano espiritual. Porque seria o quê? Contraproducente para ele. Então, ele é levado para um tratamento. O outro, não. O outro ainda vai precisar continuar passando pelo sofrimento. Porque o outro continua odiando. É. Era preciso que alguém cortasse esse laço. E um deles conseguiu. Eles passaram uma reencarnação como chipófagos, se odiando. Mas a dor conseguiu fazer com que um se reabilitasse, mas o outro não. Que coisa terrível, né? Tudo isso não é castigo, é misericórdia divina. Então, gente, a gente vai parar aqui. Nós paramos aqui, ó. Quando ele diz aqui, se verificam na sociedade terrena e espiritual, através de situações agitadas e felizes, somente o amor de Deus o avisará. Da próxima semana, que vai ser, hoje é dia 28, dia 4/8, a gente vai começar aqui. E até obsessões sexuais. Esse parágrafo é o parágrafo 41, 4/8/25. E até obsessões sexuais. E aqui que a gente continua, tá? Então, meus irmãos, a gente percebe o seguinte: quanta dor e sofrimento a gente arrasta, a gente promove. Ó, o que eu pedi dos domínios da obsessão, dos domínios da mediunidade, deixa aí. Foi o capítulo 24. Deixa marcadinho para a semana que vem, tá? Não tira, não. Capítulo 24 do livro dos domínios da mediunidade. E vai ser para o estudo do dramas de obsessão. A gente vê aqui quanta dor e sofrimento a gente promove para nós mesmos. Que coisa terrível, né? Aí por isso que Deus, Jesus, antes de morrer, disse o quê? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Não sabem. Porque se soubesse, não faria um negócio desse. Não prepararia uma desgraça dessa para a sua própria vida. Realmente, essa frase é perfeita, Jesus. Eles não sabem o que fazem. Porque se tivesse um vislumbre desse tipo de coisa, não é possível, não é possível. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Olha, eu estou amando o rosqueiro, participei dos outros, não estou estudando, mas não é a mesma coisa. Mas eu estou gostando demais e eu acho muito, muito assim, para nós, né, que nos leva a verificar que dentro de nós está tudo isso, né? Então, nós temos que agora entrar nesse eixo da evangelização constante. Capítulo suicida, do parágrafo 61, é Prelúdios de reencarnação. Eu não vou te dar o nome, não, vou te dar o nome do capítulo. Prelúdios de reencarnação, tá? Prelúdio, né? Prelúdios de A prelúdio, reencarnação. vou colocar, eu coloco no livro. Prelúdios de reencarnação, capítulo 61 do livro Memória Suicida. É a história do Mário Sobral, né? Pedindo para reencarnar. Então, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui. Daqui a pouco nós teremos a nossa palestra pública, né? O título a palestra, o tema, é do livro Luz da Esperança, item 9, os queridos, né? E os queridos. Quem vai fazer é a nossa querida irmã Carmen Matos, que já está presente aqui. Vamos dar uma paradinha, tá? Agradecendo sempre a Deus a oportunidade, o alerta, que o Senhor nos dá. Tipo assim, você anda se comprometendo para agora. Para agora. Que a coisa não é bonita, não. A coisa é triste. Muito triste. E quem é inteligente não quer essa dor para si próprio. Então, que o Senhor nos abençoe.